Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e eu vou fazer uma leitura para vocês hoje um pouquinho diferente, porque eu vim responder aqui a um comentário e quero responder de um lugar do coração, de um lugar de essência, porque eu acredito que isso pode ajudar muitas pessoas e eu posso falar disso com propriedade, porque eu já tive depressão, tá? O comentário diz assim: não tenho 40, no caso 40 anos, que isso foi referente à leitura que foi feita para sábado e domingo, tá? Diz assim: não tenho 40, nem perto disso, mas queria dizer uma coisa para a senhora Thalita. Nem todas as pessoas neste mundo estão aptas ao trabalho, porque um mar de diversões para vocês normalzinhos da cabeça. Esse comentário carrega um peso, esse comentário carrega uma dor. Normalzinho, né? Normalzinho da cabeça. Todos nós somos normais. Nós não podemos normalizar a doença. Nós não podemos achar que é normal e não fazer nada para sair disso. Mas eu vou continuar lendo para depois vir aqui falar de um lugar de psicoterapeuta e de lugar de uma pessoa que teve depressão, crise de pânico, ansiedade, tá bom? Normalzinho da cabeça. Socializar, trabalhar, que emocionante, happy hours, bebedeiras, uma maravilha. O problema é quando você tem ansiedade e depressão, fobia social, etc, 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 e não consegue entrar num ambiente de trabalho. Muito lindo seu papinho de vai trabalhar. Adoraria que te dissessem isso caso você fosse doente mental. É triste ler algo assim, vindo de um lugar de reatividade. Eu não sei se essa pessoa tem ou não tem depressão, mas essa pessoa está sim falando de um lugar de dor, pela forma, a colocação das palavras. Eu já tive depressão, gente, e eu sei que não é fácil. Eu já fui embora 2 vezes do serviço com crise de pânico de pegar a bolsa e querer sair de lá e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Normalzinho da cabeça. Toda pessoa que tem depressão, que tem crise de pânico, ansiedade, é disfunção bioquímica do corpo. E eu respondi para ela no comentário que se ela tem tempo para assistir um vídeo de tarô, também tem tempo para procurar ajuda, também tem tempo para praticar uma atividade física, que seja dar uma volta na quadra. Na época eu comecei ainda assim, indo na praça aqui perto da minha casa para poder tomar um ar. Uma pessoa que ela tem tempo para assistir vídeo de tarô, ela tem tempo para praticar uma meditação, respiração, que é o que traz a gente para o aqui e para o agora. Agora, ser ofensiva, atacar, papinho de trabalhar, procure ajuda. Na época que eu tive depressão, eu demorei muito tempo para eu procurar ajuda. Eu queria parecer que era forte, que estava tudo normal. Eu não queria parecer anormal perto das pessoas. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Em Gênesis diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Nós somos saudáveis. E temos braço, perna, e até quem não tem, eu vou deixar aqui para vocês, e com certeza muitos de vocês já viram pessoas que venceram no triatletismo sendo paraplégicos. Pessoas que nasceram sem braço e são pintores e conseguem escrever. Então, gente, não existe desculpa. E a gente também não pode colocar a culpa nos nossos pais, irmãos, parentes, outras pessoas que às vezes não têm a percepção de como um depressivo, vou falar nesse lugar porque eu já tive depressão, nesse lugar, essas pessoas, elas não fazem ideia de como nós nos sentimos, de o que está passando pela nossa cabeça, o tipo de pensamento. Por mais que tenha hoje na internet muita informação sobre depressão, ansiedade, as pessoas que não passaram por isso, elas não sabem o que passa no corpo de uma pessoa, como essa pessoa que tem isso se sente. Só que isso é uma disfunção bioquímica, isso tem tratamento, mas não adianta ficar viciado num remédio e não fazer o que precisa ser feito.
a pessoa ela nunca vai se curar disso se ela não quiser, se ela não tiver disposta a sair disso. Agora, falar o normalzinho, você deveria querer ser normalzinha. Você deveria querer voltar a ser o que Deus te criou para ser. Deus não te criou para ser doente. Deus não te criou para você ficar numa cama. Deus não te criou para você ficar se sentindo mal, se sentindo rejeitada, humilhada, ter crise de pânico. Deus não quis isso para ninguém, ok? Agora, nós somos autorresponsáveis pelo nosso avatar, pelo nosso corpo. Nós nos alimentamos muitos, né? Nos alimentamos mal. Comemos um monte de porcaria, assistimos um monte de porcaria na televisão, nos envolvemos com pessoas que a gente nem sequer espera conhecer primeiro a pessoa, já sai se entregando, se envolvendo, e aí a gente vai tendo quedas e quedas e quedas na vida, e essas emoções vão se acumulando, e aí a gente vai descontando em outras áreas da nossa vida, e aí o nosso organismo, a nossa bioquímica fica toda desregulada. Então, normalzinho, a gente tinha que dar graças a Deus e querer sim ser normal, porque Deus nos fez para ser a imagem e semelhança dele, ok? Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem. Quando vocês pensarem em reclamar, nós somos perfeitos, gente. Até como eu falei, as pessoas que às vezes nascem com alguma deficiência física, se elas conseguem, vocês entendem, a gente não foi feito diferente. Claro que cada um tem a sua essência, né? Nós não temos nem a biometria, nem a íris do olho igual, não existe seres nesse sentido iguais, mas se tratando do nosso avatar, todos nós somos compostos da mesma coisa, né? De átomos. Então sim, o que uma pessoa pode fazer, o outro pode fazer se treinar. Agora, ficar reclamando, o que é reclamação? Clamar 2 vezes, ficar reclamando não vai ajudar ninguém, não vai ajudar. E se vocês que estão aqui assistindo, que pararam para assistir isso, vocês sabem que vocês têm pessoas com ansiedade perto de vocês, que têm depressão, algo assim, ajudem essa pessoa a olhar, né, uma luz no fim do túnel. Na época que eu tive depressão, eu gostava muito de, assim, ó, eu gosto de filmes mais medievais. Então, assim, um filme que eu amo de paixão é O Senhor dos Anéis. E nessa época que eu também ficava, né, quando a pessoa, quando ela tá em depressão, quando ela não quer sair, ela não quer fazer nada, ela fica realmente lá horas e horas na televisão, na internet, ou pensando caraminholas. E nessa época eu tava assistindo O Senhor dos Anéis. E eu lembro que eu não lembro porque eu fui pesquisar, mas tinha uma frase que diz assim, que haja uma luz nos lugares mais escuros quando todas as outras luzes se apagarem. E eu lembro, e tá até hoje no meu Facebook, né, no particular lá, eu coloquei ele como capa e tá até hoje, desde aquela época lá. E essa frase, ela sempre me lembra que existe uma luz. Esses tempos atrás eu comecei a tocar violão, né? Eu ainda tô treinando, tudo mais, aí quebrou a corda do meu violão. Mas eu tô aqui, ó, com o violãozinho pra vocês. Porque isso aqui foi algo que nos últimos tempos, que eu não tava tão legal, que a minha energia baixou. Até já comentei aqui com vocês que eu tô tomando multivitamínico, porque eu parei de cuidar do meu corpo físico, eu não tava dando tanta atenção pro meu corpo físico, pro meu avatar, como eu tava dando pra espiritualidade. E isso aqui foi algo que me trouxe a vida de novo. Foi uma dessas luzes no fim do túnel. Então, te ver e não te querer, ainda bem impossível. Tá bem ruimzinho ainda, mas eu estou, né, treinando, aprendendo, né? Em breve isso aqui vai ficar bom. Assim eu acredito. Qual é o hobby? O que você pode fazer que te traga alegria, que te traga leveza? É algo que você quer aprender, mas você vai ter que ir lá e pôr em ação, você vai ter que pôr em prática, entendeu? Chorar vai ajudar a limpar as emoções, mas ficar preso à dor, à tristeza, não vai ajudar ninguém, entende? É importante sim a gente se esvaziar, né? Porque o copo ele precisa, não adianta, ó, esse copo aqui, por exemplo, com água, se eu for jogar aqui uma outra coisa, uma outra água aqui,
Já tem água aqui, esse copo aqui vai transbordar, ele não vai se preencher de algo novo. Essa água aqui precisa ser jogada fora para que esse copo aqui se preencha de algo novo. Então, é importante que a gente se limpe, mas principalmente as pessoas que têm depressão ou algo assim, precisam buscar ajuda, gente. Precisa. E não tem outra coisa que eu possa te dizer. Não existe milagre, porque o negócio é bioquímico, né? A gente tá falando de hormônios. Quando a gente entra num lugar de reclamação, isso vai ativar dentro da gente essa angústia. É como se existisse mais um vazio aqui dentro. Porque a gente entra num lugar de esperar que os outros nos olhem, que os outros façam pela gente o que a gente está sem força para fazer. Só que essa vida é nossa. É a nossa história e a gente pode virar a página e construir, a partir do aqui e agora, uma nova história. Ela comentou do trabalho. Hoje, eu trabalho em casa, certo? Papai do céu deu capacidade para todos nós de pensar. Eu também não sou uma pessoa que gosto muito, não gostava, né? De ficar saindo toda hora de casa, de ter que ir para o trabalho e viver como a Matrix nos impõe. Né? Aquele padrãozinho das 6 às 6 e que quase não te sobra tempo. Eu fui estudar, eu fui fazer o que precisava ser feito. Inclusive, eu já contei aqui para vocês que eu comecei a estudar psicoterapia porque eu queria curar a minha depressão. Eu tava com depressão quando eu comecei, só que eu não aceitava aquilo. Eu criei uma revolta dentro de mim a ponto de querer modificar isso. E enquanto você não criar essa revolta dentro de você, em vez de você gastar essa energia reclamando, ficando revoltada com quem está tentando ajudar os outros, por que você não pega canaliza essa mesma energia para modificar a sua situação e a sua história? Assim como eu dei o exemplo e falei, se existe tempo para assistir um vídeo de tarô, existe tempo para você se cuidar, para você se maternar, para você fazer algo por você. Se você não pode trabalhar fora, ache um trabalho que você consiga trabalhar em casa. Não sei se você é formada em alguma coisa, enfim, mas ou peça ajuda para alguém que, sei lá, que entende de marketing digital, de estratégias, para que você crie um negócio que você possa trabalhar em casa. Se você tem fobia social ou algo assim, e aí você vai tratando isso. Mas aceitar a doença e ficar com ela ali é o que não dá. A gente aceita a doença, que a gente precisa reconhecer que ela está ali. Quando eu reconheço, aí eu tenho a possibilidade de tratá-la. Mas se eu entro na aceitação e é isso mesmo e não vou fazer mais nada, a doença vai te dominar, entende? Então pegue essa revolta e aplique ela com um olhar positivo para mudar a situação, ok? Tudo bem? Agora vamos lá, meu povo, que eu vou fazer uma leitura especial para os taurinos. E vou acender aqui uma vela para as pessoas que têm alguma, como ela falou, doença mental. Eu não acredito em doença, né? Inclusive a psicoterapia é o estudo da alma, né? A gente traz a leveza porque qualquer doença, ela começa no campo espiritual. E a doença mental, como ela diz, é justamente porque a mente está desregulada e, claro, já criou todo um embasamento desenfreado ali na bioquímica do nosso corpo,
mas toda mudança, toda transformação, ela começa também na mente, né? A mente vai ter que falar assim, opa, vamos mudar a situação? Você concorda com essa informação? E aí começa a agir em prol disso, tá? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui da espiritualidade para os taurinos. Depois no final eu vou fazer uma oração. Mãe estelar, como você pode maternar a si mesmo? Tá vendo? Se a gente não olha pra gente, se a gente para de se cuidar, se a gente fica olhando só pro externo, só pra fora, a gente não vai olhar pro essencial. E o único lugar onde a gente vai descobrir a nossa essência é dentro de nós. Não é fora, porque você não tem a mesma essência que eu. Cada um de nós, em essência, somos diferentes. Cada um tem um pontinho de centelha divina. Por isso que somos únicos nesse sentido, embora fazemos parte do todo e todos iguais, né, nesse sentido. Mas, em essência, somos todos diferentes. E essa é a beleza, né? Como você pode se maternar? O que você pode fazer por você? A gente precisa aprender a ser humilde, gente, e aceitar ajuda quando a gente não tá legal, quando a gente reconhece que tá doente. A gente precisa pedir ajuda. Thalita, eu não tenho quem me ajude. Vá a um médico. Eu não sei, na sua cidade provavelmente deve ter um SUS, algum lugar que você possa procurar ajuda. Quando a gente realmente quer ajuda, que seja o nosso vizinho. As pessoas, elas não são tão ruins a ponto de não estender uma mão pra gente. Eu te garanto. Vamos ver qual é a mensagem que temos para os taurinos que passam por essa situação. Compreensão, preguiça, existência. 2 de bastos, possibilidades, o mestre. Orientação, 3 de ouros, a nova visão, com o enforcado. Energia do controle, com o rei de espadas. Sofrimento, 9 de espadas. Política, o 7 de espadas, o forasteiro com os 5 de ouros, a cura com o rei de copas, celebração com o 3 de copas. Então vamos lá. O valete de copas aqui, como compreensão, ele representa a alma. E aqui diz que a alma tem se sentido distante de casa. Não se sente compreendida, gostaria de estar perto de aves da mesma plumagem. Em algum momento se distanciou de sua essência, se distanciou das pessoas, se distanciou do toque, do carinho e passou a cobrar dos outros. Mas não tem como a gente exigir dos outros quando a gente se coloca nesse lugar de preguiça. E aí a gente faz as coisas esperando ser tratados de uma forma. Mas quando a gente faz esperando algo em troca, a gente se decepciona, porque muitas vezes isso não vai retornar pra gente, da mesma pessoa para quem a gente fez. E fazer algo esperando algo em troca não é genuíno, não vem do lugar do coração. Quando a gente faz esperando algo em troca, a gente está fazendo o quê? Barganha. E a vida está dizendo assim, você é um mago. A cocriação, energia da existência, está em suas mãos. Essa é a sua existência, essa é a sua vida. E se não houver outra vida? E se essa for a última? E se o apocalipse estivesse certo? Claro que eu estou trazendo isso aqui como uma metáfora. Mas e se realmente não houvesse uma outra vida, né? Ninguém comprova
isso cientificamente, né? A gente sabe que existem outras dimensões, a ciência comprova muita coisa, e partículas e tudo mais, mas a gente tem muita teoria, teoria das cordas, teoria disso, teoria daquilo, teoria da, né? Mas o experienciar é diferente. E aqui ele vem com a existência. Você tem a possibilidade de modificar neste exato momento o seu padrão de pensamento, o seu padrão de sentimento, de fazer algo diferente por você. E aí os caminhos começam a se abrir. Quando você tem um olhar mais elevado, e se nesse momento você não está conseguindo ter essa percepção, mas a águia também representa a espiritualidade. Algo, ou teu eu superior, pode te ajudar e te colocar aqui, ó, num lugar de mestre, para que você saia de um lugar de preguiça e entre num lugar de realmente mestre, de entenda o que é autorresponsabilidade. Porque ninguém fica doente do nada. Eu lembro exatamente. Depois, né, não na hora, quando eu tive depressão, eu nem conseguia pensar em nada disso. Foi depois que eu comecei a fazer os cursos de psicoterapia, de PNL, e enfim, imersões, e já estava saindo desse processo de depressão, já tinha voltado a malhar, fazer outras coisas, me alimentar bem. Que daí, né, meu corpo foi voltando ao normal, foi voltando, né, como ela disse, o normalzinho foi voltando ao normal, tendo mais ânimo, bom humor, né, que as coisas foram ficando mais claras. Aí eu comecei a olhar meio que para trás, não para ficar presa ao passado, mas para ver os pontos de padrões repetitivos, as coisas que eu falava, o que eu pensava, o que eu assistia, as besteiras que eu comia, né? Quem me acompanhava há muito tempo, na outra rede social, eu tive um Instagram antes de ter esse, que eu utilizo agora, né, como psicoterapeuta. Eu comecei na época ajudando as pessoas na fase de emagrecimento, porque era o meu processo. Eu pesava 115 quilos, inclusive dentro do D21 eu falo sobre isso, eu conto a minha história. E nesse processo eu mostrei para as pessoas tudo o que eu estava fazendo e eu fazia desafio gratuito com as pessoas, porque eu falava, ó, gente, eu vou fazer isso. E aí eu ia compartilhando com as pessoas, quem queria fazer, fazia junto na época. E isso me motivou muito. E ali eu comecei a reparar. Daí nessa época eu contei, fazia um ano, na época que eu tive depressão, um ano que eu não comia arroz e feijão. Eu só comia lanche e coxinha. Eu trabalhava em telemarketing, então assim, era aqueles 20 minutinhos para você almoçar. Eu comia coxinha todo dia, gente. Todo dia. Era pão, bolacha, coxinha. Era só besteira e só tomava refrigerante. Sempre tomei muita água, assim. A água nunca foi problema pra mim. Sempre tomei água. Só que eu também tomava muito refrigerante, né? Café era 1 quilo de açúcar no café. Então é óbvio que tudo isso estava me consumindo, estava destruindo o meu organismo, estava destruindo o meu corpo. E fumando igual um sei lá o que, quase umas 3 carteiras de cigarro. Acho que eu não cheguei a fumar 3. Ou cheguei, eu acho que eu já cheguei sim a fumar 3. Bebia muito também, eu saía todo final de semana, mas bebia até cair. Gente, eu não tenho por que esconder isso de vocês, não é algo bonito de se falar, né? Eu não acho bonito de se falar. Mas eu cheguei realmente a passar vergonha, assim, eu bebia muito, era horrível, entende? Então, quando você começa a olhar para o seu passado e começa a ver tudo que você plantou, que você estava plantando para chegar nesse ponto, eu estava dizendo para mim, inconscientemente, né, através das minhas ações, eu me rejeito, eu não gosto dessa vida, deixa eu aqui, ó, me esconder, me matar mais um pouquinho todos os dias com essa alimentação ruim, deixa aqui, ó, eu não tô me vendo, eu quero que os outros me amem, eu quero receber carinho dos outros, mas eu não me dava esse carinho, eu não cuidava de mim, eu não tinha a menor empatia por mim mesma. Como que eu podia esperar ou cobrar isso de alguém se eu não tinha por mim, entende? Enfim, nos meus relacionamentos, então, enfim, nem convém falar porque o negócio foi feio. Então aqui, ó, meu povo, voltando ao mestre. Autorresponsabilidade é começar a olhar pra gente com muito carinho, com muito amor, ter compaixão de nós mesmos. Por um segundo, feche os seus olhos e olhe internamente com o olhar do Criador, com o olhar de Deus sobre você e se pergunte, né? Pergunte para esse seu Deus interior,
o que eu preciso nesse momento e se permita receber do teu Deus. Porque aqui, ó, vem a espiritualidade te orientando a ter uma nova visão para modificar as coisas. Porque essa energia aqui de controle, uma energia de espada, é o rei de espadas, ele tá pronto pra guerra e pra luta, mas aqui não tá legal, porque ele veio clarificado por um 9 de espadas. Então, assim, tentar controlar toda hora as coisas, ou ser reativo, reativa, viver em pé de guerra, só causa dor e sofrimento. E pra gente se curar, gente, a gente precisa aprender a soltar. Porque ficar usando máscaras, ficar aqui com medos, com mentiras, com autossabotagens, faz a gente se sentir preso. Porque aqui o forasteiro, ele não tá preso. Tá vendo aqui? É a criança interior. Tem que se acolher, tem que se amar para poder enxergar esse cadeado, abrir lá, poder finalmente ir em busca da sua cura. E aí quando vem esse processo de cura, porque depressão, assim, tem que curar o chakra do coração, né? Porque é a falta de amor próprio, é quando a pessoa se sente num buraco vazio, ela não se sente conectada com Deus, e ela vai ficando com medo, ela vai entrando em paranoias, e a vida tá te pedindo aqui, ó, vamos se animar, vamos trazer amizade de novo, vamos buscar aqui as pessoas à nossa volta, vamos pedir ajuda, vamos ser humilde. Quais são as coisas que te motivavam, que você gostava? Eu acabei achando o violão, né? Eu comecei faz pouco tempo, mas o violão é uma das coisas que tem me ajudado hoje em dia, porque eu já sei quando eu não tô muito legal e que isso pode me desencadear, já que o meu cérebro criou sinapses neurais a respeito do que é ter depressão e como é se sentir depressiva. É muito fácil criar uma ilusão de depressão, quem já criou essa sinapse. Então sempre que eu vejo que eu tô meio esquisita, eu dou um jeitinho de, opa, vamos respirar, vamos se conectar aqui, o que eu posso fazer por mim, o que a minha alma aqui tá pedindo, né? E a música é uma coisa que acalma. O que você gosta de fazer? É uma dança? Qual tipo de atividade? É pintar? Eu sempre compartilho lá no Instagram, né, que eu gosto de pintar, eu mesma fui pintar aqui em casa, ainda tá no processo aqui de pintura, porque pra mim isso é uma terapia. Quanto mais eu tô em contato com arte, de alguma forma, mais feliz eu me sinto, eu me torno, é como se fosse parte de mim aquilo, eu gosto disso. Então, o que te motiva? O que te faz feliz? O que é que você gosta de fazer? Entendeu? Mas tá na hora da gente sair um pouquinho das redes sociais e a gente começar a se conectar com aqui e com agora. Por isso, o violão, por exemplo, me mantém presente, em estado de presença, porque eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, né? E para quem não sabe, eu sou uma pessoa que venho de TDAH. Já usei muitas técnicas comigo mesma, eu nunca tomei remédio para o TDAH, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não faria mais isso, eu não resolveria mais as coisas com remédio. Não tô falando para você fazer isso, mas é porque eu sei os gatilhos do que me causa isso. Então, uma coisa que eu fiz durante um ano era ler o livro, escutando o audiobook do livro para me manter concentrada. Eu sou uma pessoa que eu perco muitas vezes o foco com facilidade. Vocês podem ver até nos vídeos. Às vezes o meu pensamento fica acelerado, às vezes eu perco as palavras que eu quero falar, mas eu não tenho mais problema com isso. Quando eu enfrentei essa vergonha que eu poderia sentir, aí eu comecei a me acolher. Agora, o que eu não posso fazer é deixar o julgamento do outro me paralisar. Se eu me conheço, por isso que é importante que eu sempre falo para vocês, autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu estou buscando melhorar, ser cada dia melhor dentro das minhas limitações e me desenvolver, não é o outro que vai vir aqui falar alguma coisa para mim e eu vou deixar isso me abater, ok? Então, tá nas nossas mãos. Tem que começar por aqui, pelo se maternar e sermos humildes para pedir ajuda. E ó, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o hertz que eu uso. Quem já fez terapia comigo sabe, é o único hertz que eu uso, que é o 528. Mas se você tem algum outro vídeo ou um outro que você gosta, que é da sua confiança, use aquele, tá? Mas para trabalhar a meditação com o chakra do coração, tá? E quem tem depressão, tem ansiedade, crise de pânico, fobia social,
Aqui embaixo, porque vocês sabem que eu tô com a agenda fechada, mas tem o contato do Santiago, que é meu terapeuta. Ele trabalha com a mesa radiônica e ele trata esse tipo de situação. Ele limpa isso na sua energia e vai te passar as orientações do que você precisa fazer. Mas você precisa pôr em prática, você precisa fazer. Tá bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso. Ok. Vou tirar aqui um animal de poder para vocês. E nunca duvide do teu valor. Nunca duvide do teu valor. E sempre lembrem-se, antes de pensar em reclamar o que vocês vão reclamar, lembre-se que reclamar é clamar 2 vezes por aquilo. Ó, animal de poder para quem sentir no coração, pantera, para você usar. Também vocês podem fazer a meditação da pantera. Procura daí pelo YouTube, por exemplo, o xamanismo meditação da pantera, tá? A pantera atua com a energia da coragem e intuição. A pantera é reservada, hora de buscar o autoconhecimento, de aprender a querer o caminho solitário da orientação superior, enfrentar os medos com flexibilidade e leveza, dispor do uso da energia do feminino. O feminino, sempre falo para vocês, é a energia, seja dentro do homem ou da mulher, né? É a energia do feminino que nos conecta com esse caminho da intuição, né? É a energia mais sutil, o sensível, aquilo que está interno. Eu sou valente e voraz. Eu sou a vitória das transformações que busco na existência terrena. Sou consciente, desperto para o ser espiritual. Eu sou o poder e a visão que reconhece a sombra para ser iluminada. Então, meu povo amado, tá? Quando a gente tá com alguma doença ou algo assim, isso é uma sombra de algo que a gente não quer olhar. Porque toda doença, vou pegar o exemplo do câncer. O câncer, geralmente, ele é causado por uma mágoa. Quando não vem dessa mágoa, quando a gente está falando das emoções e sentimentos, vamos pegar, por exemplo, o câncer do pulmão, uma pessoa que é fumante. Ela causou aquilo, de certa forma. Ela sabia que, se ela não parasse de fumar, mais cedo ou mais tarde, uma das possibilidades era essa, né, do que poderia acontecer. Assim como quando a gente fala das emoções, uma das mais comuns é quando a pessoa guarda mágoa por muito tempo e ela fica num lugar de orgulho, ela acaba desenvolvendo isso também no seu corpo, tá? Então, a gente precisa olhar para essas sombras e iluminar. A depressão, qualquer outra doença, você não é a doença. Coloca isso na sua cabeça. Você não é a doença, você está assim, você não é assim, você não nasceu assim. Isso não faz parte do que você veio para ser, como um ser de luz divino, que faz parte do todo como centelha divina. Qualquer situação nesse sentido, você está passando por isso, você não é isso. Isso é passageiro, tudo passa, tudo passará. Ok? Mas para você modificar isso, você precisa querer, enxergar o teu poder e sair do mar de lamentação, ok? Uma última energia para finalizar essa leitura. Imaginação. Olha lá. Quando vocês forem fazer a meditação, para quem sentir no coração do chakra do coração, que eu vou deixar o 528 Hz, medita, né? Se coloca, imagina uma bola rosa, ou pode ser do próprio chakra do coração, né? A energia verde saindo, expandindo do seu chakra, expandindo, e você se sentindo uma redoma protetora. E imagine você já curado, você bem, você feliz, você se divertindo, fazendo alguma coisa que você gosta muito. E ó, tô falando muito sério, não é pra você imaginar lá você com o namorado, você com a pessoa que você gosta, lá com o parceiro. Cura do coração é sobre você, não é momento pra você ficar idealizando ou imaginando você com o par ideal. É sobre você. Porque para você ter o par ideal, você tem que estar bem primeiro. Então você vai se imaginar você se divertindo, fazendo coisas que você gosta, vai se imaginar já curado. Como seria você curado, curada?
E você vai fazer isso aí no mínimo por 21 dias, se você que sente que é para você. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja. Ao invés de ficar controlando aqui, ó, criando uma realidade de sofrimento, crie a realidade que você deseja. Não adianta querer uma mudança externa se não mudar sua forma de pensar. Tá bom, gente? Ok? Peço desculpas de qualquer forma se em algum momento desse vídeo pareceu que poderia estar ofendendo alguém. Não foi essa a intenção. Foi tudo que eu falei aqui, de verdade, foi de coração. Foi de um lugar para motivar vocês, porque eu fiquei um bom tempo, tá? Foram 3 anos e mais um pouco aí de depressão, e ainda tive algumas quedas no meio do caminho quando eu fui descobrindo algumas outras coisas que eu tinha, tá? Então assim, eu sei que não é um processo fácil, mas a gente tem que querer sair desse lugar e ser humilde para pedir ajuda, e sim, vai ter que fazer as coisas que precisam ser feitas, vai ter que mudar a mentalidade, talvez mudar os ambientes, enfim, tá bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso? E agora eu vou fazer uma oração pelas pessoas, né, que se sentem assim ou que estão passando por isso, tá? Convoco o meu eu superior e o eu superior de todas as pessoas aqui presentes e de todas que estão passando por algo como depressão, como ansiedade, alguma doença nesse campo psíquico, mental e no seu emocional. E tudo que vem de origem no campo espiritual, eu peço a Arcanjo Miguel nesse momento e a toda falange de anjos, todos os guardiões dessas pessoas que vão até a origem da causa desse problema, dessa situação, e que seja desfeito agora, que comece agora a ser desfeito isso, liberando o caminho dessas pessoas, para que elas recuperem a força, para que elas recuperem o raciocínio delas, para que elas recuperem o emocional delas, que o otimismo volte, a alegria volte, que a presença do todo, energia do Deus Criador, seja derramada sobre essas pessoas agora, que elas sintam força e vitalidade de novo, tudo aquilo que estava roubando a energia vital dessas pessoas, que caia por terra agora, que essas pessoas sejam limpas agora. Assim é, assim está feito. Que elas voltem a ser o que vieram para ser e que a essência delas venha a ser liberada novamente, que elas recuperem a força delas. Eu determino a cura. Essa pessoa está curada. Assim é, está feito. Gratidão. Bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso. É isso, tá bom? Beijo.